Ok, tá gravando agora sim. Bom, então, muito boa tarde a todos, né? Meu nome é Arthur Moravas, eu sou professor de Geografia do Brasil, do curso pré-vestibular Paulo Freire, e hoje, pela primeira vez no semestre, a gente vai estar gravando uma aula em um horário nobre, normal. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro, para dar prosseguimento com o nosso curso de Geografia do Brasil, né, nas últimas aulas. E aqui, camisetazinha da Sono, fazendo homenagem à nossa queridíssima Faculdade de Direito, e o nosso estudante aqui, enfim, a Sono Moda. Vamos dar prosseguimento com o nosso curso hoje de urbanização. A gente já deu um avanço bem legal na última aula. Sei que falei muito. A aula acabou, mesmo sendo cronometrada, em um horário um pouco maior do que estava esperando que acontecesse, né? Mas deu tudo ok, tudo certo. Espero que todo mundo tenha tido acesso. A gente está agora usando esse sistema do Meet, gravando no Meet, e aí transfere para o YouTube, coloca também no nosso Classroom, né, que o link para entrar é OMAISWE. E também no YouTube. Se alguém quiser ter acesso, tem essas várias plataformas no Google Drive também, do curso, certo? E a gente vai dar prosseguimento hoje com o nosso curso. Lembrando que essa aula aqui é uma aula extra, felizmente, porque a gente tem muito assunto para dar na apostila 3, a gente teve que marcar uma aulazinha a mais essa semana e ficar em 2 aulas, mas sem problemas. A gente vai, a partir da próxima semana, normalizar isso, ficar só uma aula por semana, em um tempo menor e também um pouco mais devagar, certo? Mas, recapitulando um pouco para iniciar o nosso assunto de hoje, na nossa última aula, a gente falou sobre algumas definições, né? A gente estudou por si só o que é a urbanização, quais são as causas, as consequências e quais são os grandes problemas da urbanização brasileira, né? Eu falei para vocês, espero que esteja compartilhando aqui até, só um momento, tá compartilhando. Falei para vocês essa questão da cidade global, falei para vocês sobre o próprio conceito de habitação e as questões centrais que envolvem a habitação. Isso é um conceito muito discutido no Brasil atual, no mundo também, né? E aí eu trouxe questões globais, a gente sempre vai estar tratando de questões globais, porque existem algumas definições, certo? Existem algumas definições que precisam ser definidas. Claro, ô professor, definição tem que ser definida, né? Mas que a gente tem que se atentar para não ter problema. E como eu falei para vocês, né? A gente abordou questões mais gerais de habitação, falamos dos problemas que a gente tem no Brasil hoje, isso sempre na observância de questões mais gerais. Como assim, professor, questões mais gerais? A gente tem que entender por que as coisas elas são assim para explicar no Brasil. Já conversei com vocês, até lá no direito a gente estuda uma cadeira chamada hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação do direito, certo? E essa interpretação, ela nada mais é do que uma matéria que você vai entender para aplicar e aplicar para entender, certo? É um duplo, uma aplicação dupla, para que a gente consiga entender e ensinar. Então, na geografia a gente faz algo assim. A habitação também. A habitação a gente olha muito para questões externas para entender como é que o Brasil funciona. E lembrando sempre que a gente trabalha muito com a questão do crescimento desordenado. Lembrem disso, galerinha. Crescimento desordenado, que faz com que a gente tenha o crescimento desordenado. As cidades elas ficam cada vez mais feias e não sigam normalmente o plano diretor que a gente vai conversar sobre isso um pouco. E aí tem questões ambientais, questões de especulação imobiliária, valoriza uma área, valoriza outra. As pessoas elas gastam mais para habitações de não tanta qualidade, e aí geram segregação socioespacial, a cortiçagem, a favelização, processos históricos que o Brasil viveu, principalmente a partir do século XIX, século XX, certo? Isso é um fator comum, repito, é um fator comum, favelização, cortiçagem e segregação socioespacial, esses três são fatores comuns na história brasileira, justamente porque são desordenados. A sociedade brasileira, como todo mundo sabe, ela é historicamente desorganizada. Ela é muito dividida em classes, e essa divisão, que ela é muito externa no sentido de ser estática, e todo mundo observa e diz, realmente tem isso. Quem mora aqui é rico, a partir dessa linha aqui, quem mora dali é pobre. Você tem isso, por exemplo, na aldeota. Ali na área da aldeota, de um lado é comunidade, favelização, do outro lado é a área nobre da cidade. Então, fica muito bem segregado esses espaços.
certo? É um fator histórico muito, muito comum. A gente falou sobre alguns outros fatores também, a gente falou sobre conceitos, que é muito importante que a gente saiba, rede urbana e hierarquia urbana, rede urbana interna e hierarquia urbana na comparação entre as cidades. A gente tem que entender muito bem que essa rede urbana, ela observa-se no sentido de ser algo interligado, e aí quando a gente olha para uma cidade, a gente vê que as áreas das cidades, elas são interligadas, ou cidades entre si, elas são interligadas, por exemplo, em uma conurbação, no caso do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, que são 3 cidades muito grandes, se expandirem, que você não tem delimitado o perímetro urbano de cada cidade. Então, elas se juntam e formam a rede urbana do Crajubá ou do Cariri, com a complexidade, com tecnologia de informação, com o desenvolvimento da região. Vocês podem até olhar que um grande desenvolvimento nacional está na região do Juazeiro. Então, tem sim essa importância. E a hierarquia urbana é essa comparação que a gente faz. A gente está na metrópole global, que ela vai estar ligada à questão de tecnologia, de produção científica, de pessoas, espaço, de desenvolvimento local. A gente tem a metrópole nacional, a gente viu isso aí muito com São Paulo, Rio de Janeiro. Alguns livros trabalham com São Paulo como metrópole global. Eu prefiro dizer que não, porque não há desenvolvimento científico, por mais que tenha uma produção tecnológica. Tem essa metrópole regional também, a gente pode falar de Fortaleza, pode falar de Salvador e Recife. Podemos falar de capital nacional e capital regional, como é o caso de Juazeiro. Falando também da megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global é basicamente uma metrópole global, certo? Lembrando que megacidade, mais de 10 milhões de habitantes, a gente tem os 10 maiores aglomerados mundiais, primeiro Tóquio, segundo Nova York, terceiro Cidade do México, quarto Mumbai e quinto São Paulo. O mundo inteiro passa por isso, locais de grande aglomeração, mais de 10 milhões de pessoas. Cidade global, lembrando, pontos luminosos, sempre que vê ponto luminoso, marca cidade global, que você vai gabaritar a questão. Fluxo de capital, serviços e pessoas, como São Paulo tem, Tecnopolo também, só não tem essa comunidade científica internacional justamente porque o Brasil exporta mentes, ele exporta cientificismo. Então, a produção científica brasileira ela é pobre. A gente pode falar também de grandes universidades, como tem a Universidade de São Paulo, serviços, centros financeiros e capital especulativo. Bom, né? E a gente parou aqui. A gente falou sobre essas diferenças, mas aí fica a grande questão, né? Mas aí, professor, qual a diferença entre megalópole e conurbação? O que é conurbação mesmo, professor? Bom, galerinha, conurbação, como eu falei aqui no início da aula, é quando a gente tem um contato físico. Contato físico, professor, contato físico. Como assim? A gente vai ter, eu vou peço até perdão para tirar o termo, porque estou no interior e a tarde é muito, muito quente, galera. Não vai rolar hoje, não. Tem um contato físico. Conurbação, no sentido de a gente ter um crescimento desordenado e rápido de algumas cidades, se expandem, lembrando que não é uma expansão vertical, é uma expansão horizontal, elas se expandem horizontalmente até o momento que elas avançam o perímetro urbano da cidade e acabam tendo um contato físico, presencial, do perímetro urbano de uma cidade com a outra. Então não fica facilmente delimitado onde se encerra uma cidade e acaba outra. Aí gera a conurbação, justamente por conta desse crescimento horizontal. É simples e fácil. Lembra do caso de Juazeiro, Crato, Barbalha, cresceram, não tem mais para onde se expandir, e aí gerou uma conurbação, porque ter esse contato físico. Você passa na Avenida Padre Cícero, que é a avenida principal da cidade, é como se fosse. Deixa eu ver se qual. A avenida principal de Fortaleza é foda, tem muitos, né? Não sei, como se fosse uma avenida que corta toda a cidade toda, ela passa do Crato até Barbalha. É gigante, 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 tem loja, shopping, praça, hospital, tudo. E aí dá para observar o crescimento físico. Você não sabe quando você está no Juazeiro, quando você sai de Juazeiro vai para Crato, quando você está no Juazeiro vai para Barbalha, certo? Enquanto que, diferentemente de conurbação, megalópole é uma fusão de metrópoles. Professor, fusão de metrópole, professor, isso é possível? Sim, galera, é possível. Se assemelha um pouco à conurbação. Professor, o que é a conurbação? A gente pode observar onde cada um está. Como assim, professor? Não tem esse contorno físico. Contorno físico, sim, essa aproximação do crescimento horizontal. São características diferentes. Conurbação é um fenômeno ainda pobre. Pobre, professor, pobre, porque não é área de investimento tão alta assim. O professor Marcelo falou que o Juazeiro é um polo nacional e tal. É um polo nacional, mas não há desenvolvimento porque as outras cidades não há desenvolvimento. O Juazeiro ele meio que esmaga o Crato e Barbalha, e aí o desenvolvimento da região é justamente advindo do crescimento do Juazeiro, principalmente em torno da religião, em torno da imagem do Padre Cícero, né? Como todo mundo sabe. A cultura, a religiosidade de Juazeiro é uma
coisa de doido. Enquanto que a megalópole são metrópoles, lembrando que metrópole há esse conceito justamente de polo produtivo, polo industrial, polo habitacional. Esses três são os mais importantes. A gente tem que pensar em um desenvolvimento justamente por conta de ser uma área onde é desenvolvidas, locais próximos fisicamente uns dos outros, mas que não é uma conurbação justamente porque eles já são expandidos, eles já são metrópoles, eles já têm desenvolvimento, eles já são grandes, eles já têm essa importância global. E aí gera uma influência econômica da região, da megalópole. A megalópole, por quê? Porque são união de metrópoles. Repito, união de metrópoles. Professor, e qual é a diferença de megalópole e megacidade? Megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. Repito, megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. E megalópole é o quê? Megalópole é uma fusão, não é física, lembrando, não é física, ela é uma coisa imaginária, para garantir uma influência econômica de cidades que já são por si só, cidades que já são por si só desenvolvidas e relevantes. Professor, peraí, mas eu não entendi ainda não. E conurbação? Me dá outro exemplo aí. Região metropolitana de Fortaleza. Fortaleza por si já é uma área muito grande. Ela já é desenvolvida, ela já tem indústria, produção, comércio, tudo. Tem tudo em Fortaleza. Mas a região metropolitana de Fortaleza, a exemplo do Messejana, a exemplo daquelas Bacanaú e tal, não era. Até existir Fortaleza, não era. E a partir do momento que Fortaleza ela se desenvolve como uma metrópole nacional, né? Falei para vocês, metrópole nacional, ou, aliás, perdão, regional, a gente vê um contato físico. Ele se expande, se expande, se expande, chega um momento que ficará como conurbação. Você não sabe quando você está na zona metropolitana, você não sabe direito. Ali é o Eusébio, por exemplo, você não sabe se está no Eusébio, Fortaleza, praticamente a mesma coisa. É um contato físico justamente por conta desse crescimento. Uma cidade importante, ou muito importante, como Fortaleza, ela se expande a ponto de aglomerar as outras cidades, aí fica uma coisa só unificada, que se chama zona metropolitana. Acontece na maioria das cidades. São Paulo acontece isso também. Por mais que São Paulo seja uma metrópole, então São Paulo não é megalópole. Crescimento horizontal, e aí chega um momento que se une dentro de um bloco só as cidades diferentes, certo? Tem essa diferença, porque não tem essa influência econômica total da conurbação. Pode existir, uma conurbação, ela pode virar uma megalópole. A partir do momento que as cidades que estão dentro da conurbação, todas se desenvolvem o máximo suficiente para que, dentro dessa limitação, cada uma cresça, se expanda, se estabeleça, e aí gera uma zona de influência econômica sem contorno físico. Sem contorno físico, por quê, professor? Porque contorno físico gera conurbação. Eita, certo? Ok? E aí seria uma fusão de metrópoles. Por quê? Porque seriam cidades grandes, desenvolvidas com poder potencial econômico, poderio econômico, certo? Então geraria uma megalópole. Mas não é. É uma conurbação, porque Fortaleza é grande e as outras elas são anexadas justamente por conta do tamanho de Fortaleza, que tem cada vez mais se expandido, crescendo para as áreas. Esse crescimento, por quê? Falei para vocês várias coisas. Primeiro, as pessoas elas se refugiam em áreas cada vez mais externas da cidade em busca de habitação. Isso gera o que a gente chama de cidades dormitório, como vocês sabem, que é o caso de Maracanaú. Maracanaú não, perdão. Caso da Messejana. E Eusébio também. O pessoal sai da cidade, da localidade deles e vão para o centro da cidade, trabalha o dia inteiro e volta à noite só para dormir. E aí gera uma aglomeração tão grande, o crescimento da cidade faz com que também as pessoas elas tenham que procurar cada vez mais refúgio em áreas onde não tem construção. O centro já está aglomerado o suficiente, né? Elas vão buscar refúgio cada vez em áreas mais externas. E aí isso expande o perímetro urbano da cidade, aumenta o número de construções, de habitações. Essas habitações são cada vez mais desordenadas, porque primeiro, não segue o plano diretor, segundo, não há um investimento para o crescimento das habitações, terceiro, as pessoas elas só buscam se refugiar, se habitar em algum local, sem se importar com a qualidade, com o tamanho, ou, enfim, com a infraestrutura que é fornecida. E aí, a partir disso, gera essa conurbação, que é a expansão do perímetro urbano da cidade. As cidades, elas se expandem, sem ter uma projeção ou planificação de crescimento. Elas atravessam o perímetro urbano de outra e aí elas são anexadas à cidade principal, que no caso é Fortaleza, ou no caso do Juazeiro é o Juazeiro, e aí gera essa conurbação, certo? Falei muito rápido, mas vocês entendem o que eu estou falando. Vocês moram em Fortaleza, vocês sabem que isso acontece. As pessoas não têm desenvolvimento, elas buscam, e eu falei isso na outra aula, expliquei, mostrei exemplos, locais para refugiar, cada vez mais externos da cidade, porque não tem locais no centro da cidade. Quando eles buscam locais fora da cidade,
fora dos grandes centros, eles não vão, porque a maioria deles não tem dinheiro para isso, morar em um local com infraestrutura, um prédiozão, com piscina, não sei o quê. Não, eles vão morar e não tiver para morar. Porque é uma cidade dormitório, um local dormitório, eles só vão dormir. Então, para eles, tá pouco se importando se vai ser um super apartamento, se vai ter só um kitnetzinho e tal. Então, é desorganizado, não tem estrutura, são prédios com pretensão de cair, muito grande. E aí, essa expansão, gera um fluxo grande de pessoas desordenado. Já falei para vocês, é conurbação. Megalópole não é porque não é uma área desenvolvida. Ok? Diferençazinha simples, que eu acho que deve ter ficado bem claro aí para vocês. Bom, e aí, professor? Né? Qual a diferença entre megalópole e megacidade? É um nome demais, professor. Não estou entendendo isso aí não, galera. É nome, é nome. Mas vamos lá lembrar aqui algumas coisas que a gente viu. Megacidade é a mais fácil de todas. Megacidade é a mais fácil. Professor, o que é megacidade mesmo, professor? Megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. Galerinha, mais de 10 milhões de habitantes. Simples, fácil. Discutido já anteriormente. Conurbação, professor, é o quê? Mas é um limite físico que foi feito entre a cidade justamente por conta de um crescimento horizontal que aconteceu entre elas. Professor, repete aí. É um crescimento horizontal das cidades, faz com que tenha uma expansão do perímetro urbano, conurbação, expansão do perímetro urbano, por conta de um crescimento horizontal das cidades, certo? E aí tem um contorno físico. E megalópole, professor, o quê? Megalópole é uma fusão de metrópoles, locais desenvolvidos muito próximos uns dos outros, e aí gera uma zona de influência econômica muito grande. Não há um contorno físico específico, mas há pontos luminosos. É um detalhe muito importante, pontos luminosos, porque são potenciais econômicos, locais onde há um desenvolvimento muito grande. Como há o eixo São Paulo, por exemplo. O eixo São Paulo é uma megalópole. Megalópole, professor, é uma megalópole. Porque você pode ver que tem muitos pontos luminosos. É um eixo onde há muita produção industrial, há muita produção econômica, um desenvolvimento econômico, enfim, uma área de influência. Certo? Então, é uma megalópole. Megalópole, professor, é. Aí fica aí a dúvida, né, para vocês, na hora da prova, saberem. Facilmente, gabaritozinho, assim, tranquilo. Qual é a megacidade? Qual que é a megalópole? Galerinha, é fácil. Fácil, fácil, fácil. Megacidade. Mais de 10 milhões de habitantes. Olhe pelo nome. Cidade. Ele não é um desenvolvimento. Cidade é cidade, meu amigo. Agora, olha o outro. É mega, mas é Lópole. Lópole já dá aquele negócio. Então, é um desenvolvimento. Megalópole é o quê? Investimento econômico. Potencial de locais sem uma limitação física. Podem olhar o primeiro e o segundo. As duas primeiras imagens elas são megalópolis. A terceira é megacidade. Mumbai, por exemplo, na Índia, eu falei para vocês na aula passada, mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo, mais de 10 milhões de habitantes. Nova York, mais de 10 milhões de habitantes. Nova York é uma coisa doida ainda, porque Nova York ela é mega cidade, é megalópole, cidade global. Né? Ali no Nordeste dos Estados Unidos, tem a Filadélfia, Nova York. Estados muito desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, então gera essa megalópole. Pontos luminosos. Pontos luminosos. Aquela coisa, você está em Nova York, olha pra cima, meia-noite. Vai estar claro, tudo claro, galera. É muito fácil. Gabarita fácil essa questão. Aí, professor, e aí na hora da prova? Se ele perguntar Nova York, eu vou falar o quê? Megalópole ou Megacidade? Rapaz, é os dois. Pode estar os dois, cidade global. Certo? E aí, galerinha, gera essa pergunta, né? Professor, mas aí o Brasil, cara? Mas como é que é no Brasil? Dizia pra mim. O senhor falou aí de definição, megalópole, megacidade, o senhor iniciou a aula dando uma discussão, falando que a gente precisa entender como é que é a urbanização do mundo para a gente entender a urbanização brasileira. Não, professor, cadê? E aí, a urbanização brasileira? Não estou entendendo isso aí não, professor. Então, explica aí por que, que o Brasil está todo cagado do jeito que está. Por que, que não organiza as coisas, por que, que não limita? Porque está todo bagunçado desse jeito aí. Diz aí, professor, vai lá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Estatuto da cidade. Estatuto da cidade. Ouviram falar de Estatuto da cidade já? Ouviram falar de Estatuto da cidade antes de eu falar sobre isso aqui na aula? Muito importante entender o que é o Estatuto da cidade, galera. O Estatuto da cidade
como já falei nas últimas aulas, né, a grande questão que envolve a urbanização brasileira. Professor, envolve a urbanização brasileira. Por que isso? Primeiro porque, assim, o Estado da cidade, ele é um projeto de lei. Ele é uma lei, no caso, né? É a Lei 10.277, de 10 de julho de 2001. E ele vai organizar, ele vai regulamentar, não, a lei vai ter que regulamentar a disposição constitucional, ou seja, tudo o que está na Constituição acerca do desenvolvimento urbano. Como assim, professor, desenvolvimento urbano? Acerca do crescimento das cidades. Como as cidades vão crescer a partir do que cabe a cada órgão dentro do que é garantido na Constituição. Lembrando que a Constituição vai garantir o que cada órgão pode fazer. Então, ela vai estabelecer algumas questões. Ele vai ser dividido em 5 capítulos, né? 5 capítulos que são divididos em diretrizes gerais, os 3 primeiros artigos, aí depois tem instrumentos de política urbana, plano diretor, a gestão democrática da cidade e as disposições gerais. O que importa mais para a gente aqui é a questão do plano diretor por si, que são só alguns artigos, 3, 4 artigos. Ele vai desenvolver, galera, uma organização para distribuir esses problemas imobiliários, para impedir que aconteçam questões de má infraestrutura urbana, como a gente já estudou. Cavelização, cortiçagem, prédios em risco de cair, enfim. É um plano que foi desenvolvido pelo governo federal por meio de um orçamento participativo. Professor, o que é um orçamento participativo? Eles vão pegar o dinheiro de imposto, certo? De imposto. Propriedade urbana. E aí, a partir desse imposto, esse orçamento participativo é por quê? Porque não é só a cidade que ela vai colaborar. É a cidade, o Estado e a União. Os 3 entes do que a gente tem na Constituição, né? Governo federal, governo do Estado e governo do município. E aí eles vão, por meio desses gastos, desses impostos, imposto de onde, professor? Principalmente o imposto do IPTU, o imposto da propriedade predial e territorial urbana. Lembra de que eu estou falando? A gente está falando de plano diretor, então é crescimento urbano. E aí, a partir desses gastos, eles vão controlar, eles vão combater a especulação imobiliária. Lembrando que a gente discutiu especulação imobiliária na aula passada, o que gerou a crise de 2008, especulação imobiliária. E eles vão regulamentar, lembrando, é uma regulamentação de um gasto do crescimento fundiário de imóveis urbanos. Professor, não está claro para mim ainda não. Como é que vai ser isso aí? Bom, a meta do plano diretor, antes de a gente começar a falar como é que eles vão aplicar esse gasto de IPTU, esse IPTU progressivo, o que é isso, né? A gente tem que entender primeiro que eles estão seguindo a base constitucional, galera. E se eles estão seguindo a base constitucional, eles têm que seguir algumas metas que são estabelecidas pelo governo, pelo governo constitucional, né? Pela Constituição. Como assim, professor? Tá muito difícil isso para mim. Cara, a Constituição, ela preza muito pelo meio ambiente, certo? A Constituição brasileira é uma Constituição muito analítica. Analítica por quê, professor? Porque ela é muito extensa, ela trata de muitos assuntos que muitas constituições do mundo não tratam em constituições. Assuntos esses poderiam ser tratados em leis, poderiam ser tratados em outros locais. E por que está na Constituição, professor? Está na Constituição porque as minorias ligadas ao meio ambiente, as minorias indígenas, as minorias negras, as minorias feministas, as minorias... O que vocês imaginar? Elas buscaram, a partir do momento que a gente está tratando da nossa redemocratização, lá na década de 80, 70, 80, né? Finalzinho da década de 70 para a década de 80, de impedir que houvessem excessos por parte do governo federal de novo, como aconteceu na ditadura militar. Então, para isso, eles colocaram dentro da Constituição, parece que vocês estão olhando para mim agora, para isso eles colocaram dentro da Constituição garantias fundamentais e direitos e deveres de cada uma dessas minorias para que se tornasse mais difícil de algum governo, por meio de seus excessos, conseguisse burlar o direito dessas minorias. Então, por exemplo, a Constituição Federal ela fala muito sobre questões ambientais. Fala muito sobre imposto também, mas ela fala muito sobre questões ambientais. E aí, sobre questões ambientais, a gente tem que entender que cada prédio, cada construção, ela tem que seguir uma organização. Por exemplo, aqueles prédios ali perto do Cocó ali,
perto do Guatemi e tal, eles têm uma taxa, eles têm que pagar uma taxa a mais, imposto a mais, por eles estarem em uma área de preservação. Por eles estarem em uma área de preservação. Alguns daqueles prédios ali, eles devem também ter uma certa parcela ambientalista dentro do condomínio. Tem que ter árvore, tem que ter, enfim, tem que preservar. Isso tudo veio, galerinha, por essa necessidade. E aí o plano diretor, ele adequou muito essa questão ambiental, certo? Que é o grande ponto. Por mais que fosse uma questão urbanística, mas ele está se preocupando com questões ambientais e urbanísticas. Perceba que o ambiental vem primeiro, dentro da especulação imobiliária. Então, tentou-se, e aí eu digo tentou-se porque as cidades, principalmente Fortaleza, né? A gente mora em Fortaleza, sabe como é desorganizado, como é feito. Tentou-se impedir que houvesse essa especulação imobiliária. Falei para vocês como é que era a especulação imobiliária. Quando determinada área ela se valoriza baseado nos interesses da população que lá habita, certo? Então, impediu-se que houvesse uma especulação imobiliária justamente através de um IPTU progressivo. Eles vão aumentar progressivamente, então, ano após ano, o IPTU, esse imposto sobre propriedade e, e terreno urbano, até 15% para terrenos ociosos, para terrenos fazendo nada. Para que houvesse uma melhor distribuição das áreas e aí as pessoas e o governo ele conseguisse, por meio desse aumento dos gastos das pessoas com questões tarifárias ligadas a urbanismo, né, ligado a questões urbanísticas, o governo ele pudesse retornar isso com uma proteção ao meio ambiente mais severa, com um controle dos lotes, um gasto maior do governo retornado à sociedade baseado nas necessidades do governo instauradas na Constituição, certo? Então, é tudo baseado, pautado em necessidade. E isso, não se iludam. Não foi algo assim, bonitinho, pô, meio ambiente e tal. Não, é porque estavam colocando pressão nos coros dos governantes e os governantes fizeram esse diabo desse plano diretor que não serve para absolutamente nada. Vocês podem ver que o Concórdia está sendo cada vez mais destruído, que não respeito. Por mais que o Concórdia seja uma área muito bonita, eu também acho que é um dos meus locais favoritos de Fortaleza, ainda não há essa proteção como se deveria. Eu não falo de Fortaleza. Fortaleza, por exemplo, está indo bem em comparação a outros. Vocês podem olhar para o Cerrado, né? Agora em setembro, que teve essas queimadas, essas projeções, não sei o quê. Não há, repito, não há retorno ambiental para isso. Por quê, professor? Me explique por que não há esse retorno ambiental. Galerinha, é simples. Qual é o nosso principal produto exportador? Qual é o principal produto que dá mais dinheiro para o Brasil? Agronegócio. E o agronegócio, a partir do momento que a gente se importa com o meio ambiente, o agronegócio é deixar de lado. E ninguém quer deixar de lado o agronegócio para se importar com o meio ambiente. Ninguém quer deixar de lado o agronegócio para se importar com o meio ambiente, porque o meio ambiente não dá dinheiro, o agronegócio dá. Então, não tô nem aí se vai matar agronegócio, vai matar a planta, onça, isso que, destruir arara, extinção. Ninguém está se importando. Eles querem saber de ganhar dinheiro, querem saber de como é que isso vai ser retornado ao Brasil. E aí é que entra a chave do negócio. Porque, assim, eles têm que seguir uma ordem ambiental também. Porque o Brasil faz parte da ONU, tratados de meio ambiente, questões internacionais ligadas ao meio ambiente, principalmente ligado à COP também, né? A Conferência das Partes, que trata de questões ambientais. E aí, eles fazem o quê? Eles dizem assim, a gente está tratando do meio ambiente, né? Não sei se vocês viram o discurso do Bolsonaro na ONU aí essa semana, né? Na Assembleia Geral da ONU. A gente que é da SONA acompanha muito isso, e ele falou assim, cara, questão ambiental, o Brasil está tratando de questão ambiental. Queimada na Amazônia, queimada no Cerrado, é culpa dos índios. Não tem problema ambiental no Brasil. Não sei o que, ele totalmente negou as coisas. Isso por quê, professor? Porque ele vai afastar a culpa dele, primeiro que ele é hipócrita, né? Segundo, ele vai afastar a culpa dele. Ele vai aumentar a tarifação em cima de questão de lotes urbanos para dizer que esse imposto vai ser retornado para o meio ambiente. Não vai ser retornado, vai estar no bolso dele. Mas ele está dizendo que está sendo tratado de questões ambientais. E aí ele vai lucrar mais, né? O Estado brasileiro deveria lucrar mais. Mas não vai. Porque o Estado está em uma crise muito grande e é tipo um buraco negro. Colocar mais dinheiro, o buraco vai aumentando, 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 e o dinheiro vai só sumindo. Mas, professor, você falou que essa estatuto da cidade, ele tem que resolver problemas da cidade, ele busca resolver problemas de favelização. Cadê essa favelização, professor? Que resolução é essa que não está tendo nenhuma? Galera? Não é porque a coisa é criada que ela dá certo.
Não é porque existe a lei que a lei ela é aplicada. Não é que a Constituição diz que tudo é perfeito, que tudo é perfeito. Ou que o governo federal vai fazer tal coisa e o governo vai lá e faz. Ele não faz. Certo? É muito importante deixar claro isso. Por quê, professor? Cara, é histórico. O povo brasileiro histórico, sempre fizeram isso, bota o dedo no bolso, tal, tal, tal. Bom, mas aí retornando à nossa discussão para questões urbanísticas, como é que isso é aplicado no plano urbano, né? Essa gestão orçamentária participativa, esse orçamento participativo que está aí do lado de vocês, ele é uma tentativa do plano diretor de garantir um instrumento de retornar esse investimento para políticas de desenvolvimento urbano. Como assim, professor, política de desenvolvimento urbano? Campanha, campanha de incentivo a não desmatamento, campanha de incentivo à produção de apartamento, de hotel, de apartamento em locais onde não tenha problema ambiental, não sei o que e tal. Então, assim, é uma tentativa de padronização, de organização de tudo, certo? Do crescimento urbano, que nunca deu certo. E aí vocês veem que fortalecer do jeito que está, né? Desorganizada, mal estruturada. Porque era para ter uma delimitação, um controle do crescimento. O prédio que ele vai ser construído, ele era para ser observado pela prefeitura. Só que a prefeitura só passa para frente do prédio, se vai dinheiro, aí bota o dinheiro no bolso da prefeitura, passa o prédio, não tá nem aí, se vai destruir ambiente, se vai, sabe, colocar um negócio errado, se vai construir errado, se é velho, se é em cima de um prédio que era velho e tal. O primeiro ponto é isso. Não é observado questões ambientais. Questões ambientais, se é colocado em áreas de preservação, se é colocado em, enfim, perto de praia, porque aí tem um terreno de marinha, não sei se vocês sabem o que é terreno de marinha. Terreno de marinha é uma área na costa da praia que aí não pode construir. Até tantos metros não pode ser construído nada, justamente para que não tenha problema de erosão, problema de meio ambiente. Não observa questão climática e tal, então às vezes bota virado pro sol, aí expande um pouco, aí o concreto depois quebra e tal, tipo aquele prédio que caiu lá na. Deixa eu não lembro qual era o bairro, não, mas caiu no prédio ano passado, né? Aquele prédio que caiu. Coisas assim. Primeiro ponto é isso. Pô, professor, mas aí o senhor falou que tem essa taxa e tal. Pois é. O que eles ligam o cara paga o dinheiro o governo libera a obra dele, e aí ele fica pagando mensalmente, anualmente, impostos ligados a questões ambientais. Esse imposto que era para ser retornado para a preservação, mas que não é retornado, como todo mundo sabe. Também não é fiscalizado lá dentro do prédio se está tendo preservação ambiental. Alguns casos são, porque são casos mais sérios, mas pouquíssimas vezes no direito a gente vê casos assim. Um ou dois eu vi até agora só, então é realmente mais complicado. E E, e assim, é uma medida, aquela coisa, lei para inglês ver, né? Cara, porque não há verificação das coisas, verificação nem de onde é construído, nem de como é construído. Esses são os dois pilares ruins da coisa, certo? Do plano, do plano diretor. Porque foi mal executado, foi uma medida mal executada e não há essa organização, certo? Estou até sendo prolixo aqui, mas acho que é necessário para que não haja problemas com vocês. Em relação a isso depois, tá? É, Tá, até aqui tava muito tranquilo, né? E aí, galerinha, ainda quero saber, tem mais uma dúvida aqui. Me explica aí qual é a diferença entre urbanização, urbanização e crescimento urbano. Sabe qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Difícil, né? Professor, e tem diferença, professor? Tem, galerinha, tem diferença. É só o seguinte, ó. A gente fala de urbanização quando a gente compara com o meio rural. Urbanização quando comparada ao meio rural. Já ouvindo falar de uma coisa chamada ruralização, né? A gente falou disso no início do ano. Ruralização é aumento da população maior que aumenta a população urbana. Urbanização é o contrário da ruralização. Quando aumenta a população urbana, ela é maior do que aumenta a população rural. Quando cresce mais gente no meio urbano, que a gente cresce no meio rural. Como é que cresce, professor? Falando disso já lá na aula de dinâmicas populacionais. Pode crescer com aumento da natalidade, diminuição da mortalidade. A diminuição da mortalidade pode ter a padroniza, né? Mas são os dois juntos, aumenta. E transição de pessoas do campo para a cidade. É um processo estacionário, a população urbana vai chegar um momento que ela vai parar de crescer e a urbanização também. Como eu falei, se a população mundial chegar um momento em que ela vai começar a diminuir
justamente por conta que as pessoas elas são mais preocupadas agora em trabalhar e depois ter filho, então, e não só ter filho, vai chegar a determinado momento que a população ela vai parar de ter filhos e aí a população urbana ela vai diminuir. Ela vai parar de crescer, a população rural pode crescer mais do que ela, então vai ser uma ruralização, ou o processo de urbanização ele vai frear justamente porque a população urbana ela vai parar de crescer. E a urbanização, que é o nosso tema da aula de hoje, ela vai estar intrinsecamente ligada com a industrialização. Você não fala de urbanização sem falar de industrialização. Já discuti isso com vocês. Não se fala de industrialização e sem urbanização. Não fala em urbanização sem industrialização. Onde é que fica a indústria? Onde é que fica a indústria? Na cidade. Você não vai ver a indústria no campo. Fala assim, professor, é aquela indústria que fica fora da cidade. É na cidade. É na cidade. Pô, e aí você pode perceber que até aquela coisa que eu falei para vocês, zona metropolitana de Fortaleza. A maioria das indústrias de Fortaleza fica na zona metropolitana. A exemplo de Maracanaú. A maioria das indústrias é em Maracanaú. Até agora o shopping Maracanaú, né? Sabia nem que tinha, passei esses dias, eu vi aqui, vale? E aí gera essa industrialização com a urbanização. Vocês podem ver que a região de Maracanaú, a partir do momento que as indústrias elas foram lá instaladas, ocorreu um aumento da população urbana de Maracanaú, com o desenvolvimento da região de Maracanaú, e Maracanaú se tornou zona metropolitana de Fortaleza. Então, são duas coisas intrinsecamente relacionadas. Enquanto que a gente tem, galera, o crescimento urbano. Ou seja, o crescimento urbano o quê? O crescimento urbano é simples. Quando a população urbana cresce. Cresceu, o crescimento urbano. Professor, e aí tem como ter crescimento urbano e ruralização? Tem. A população urbana ela pode crescer, só pode crescer menos do que a população rural. E aí vai ser o quê? Vai ser ruralização. Por quê? A população rural maior do que a população está crescendo mais do que a população urbana, mas a população urbana vai estar crescendo, então tem um crescimento urbano, certo? Espero que não tenha ficado confuso. Crescimento urbano, então, é a população urbana, ela cresce. Urbanização é a população urbana cresce mais que a rural. E o crescimento urbano, como eu falei, é um processo contínuo. Está sempre crescendo. Por quê? Porque tem um desenvolvimento industrial. Por quê? Porque o Brasil é um país capitalista, necessita desse crescimento urbano. Até, professor, o senhor falou desse processo estacionário da urbanização. Porque pode ser um momento, como eu falei, que a ruralização ela pode crescer mais do que a urbanização. A população rural crescer mais do que a população urbana. Vai ter da mesma forma o crescimento urbano, porque vai ter gente no meio urbano nascendo, certo? Então essa é a diferença. Urbanização em relação ao meio rural. Em relação ao meio rural. E está muito relacionada ao momento histórico de industrialização. E a gente fala, no Brasil, prestem muita atenção nisso, porque é o que dá o gatilho para a nossa próxima aula. Aquela coisa, né? O gatilho. O processo de urbanização brasileira ele é dado a partir da década de 30, mais especificamente desde a década de 40, quando o Brasil ele vem crescendo absurdamente a sua população urbana, ou tem uma urbanização cada vez mais crescente. Por que, professor? Simples, galerinha. O que eu falei para vocês? Urbanização e industrialização andam juntas. Qual é o marco inicial da industrialização brasileira? 1930, política de substituição das importações do governo de Getúlio Vargas. Então, a partir de 1930, a gente pode falar que a população urbana ela vai crescer. Só que a gente tem cada vez com mais afinco a partir de 1940. E em 1950, a gente tem a população urbana com cerca de 40% da população. Em 1960, a gente tem 45%. Em 1970, 56% da população brasileira. Em 1980, 66%. Em 1990, 75% da população brasileira. Em 2000, a gente tinha 81% da população brasileira no meio urbano. Hoje, a gente tem 90% da população brasileira no meio urbano, em 2020. A ideia é que para 2030 a gente tenha 91% da população brasileira no meio urbano. Eu vou repetir. Para 2030, a previsão é que a gente tenha 91% da população brasileira no meio urbano. Em 1950, a gente tinha 36%. 36%, sim, quase 36%. Em 1950, professor, em 1950 tinha quanto? 30%. 30% da população brasileira em 1930 era urbana. As outras 70% eram rural. Por quê, professor? Porque a gente trabalhava muito no meio do café. Lembrei que em 1930, a partir da política de substituição das importações, há uma quebra do café. O Getúlio Vargas ele é obrigado a comprar sacas de café, ele queima sacas de café jogando tudo fora, justamente para tentar impedir que tenha essa quebra do meio rural. É o momento que a gente tem esse troco de chave, que a pessoa ela sai do meio, urbano, do meio rural e vai para o meio urbano. 36% em 1950. Hoje a gente tem 90% da população brasileira no meio urbano. Então, assim, é um processo crescente, um processo de crescimento urbano, mas a urbanização não. Urbanização não. Porque vai chegar um momento que a industrialização ela vai se estagnar. Professor, vai se estagnar. Professor, você está de brincadeira. É estudando, né, professor?
acabou o Brasil, vai estagnar a industrialização, o Brasil já não presta para nada, aí vai estagnar. É um processo comum no mundo inteiro, processo de padronização da indústria. Por quê? Porque a indústria vai buscar novos focos. O brasileiro é constantemente em crise, então a indústria vai parar. A indústria internacional, que é o foco brasileiro, né? Vai parar de investir no Brasil e vai para outros cantos. Então, é um processo comum. Todo mundo já prevê que fosse acontecer. Tá? Mas a previsão é essa. E aí é por isso, galerinha, 90% da população brasileira está no meio urbano. Vai explicar por que o meio urbano é todo cagado, por que tentaram inventar um chamado estatuto da cidade, por que favelização, criminalização cada vez maior, cortiçagem, desigualdade social, especulação imobiliária. Todo mundo tenta tirar vantagem dos 90% da população brasileira no meio urbano. Todo mundo. Seja com especulação imobiliária, seja querendo curtir isso para dar dinheiro, seja gerando trabalho, gerando renda. Então, assim, é comum. Comum. Certo? E aí, galerinha, as migrações que a gente falou tanto, né? Lá na nossa aula de dinâmicas populacionais, é algo que corrobora muito para isso. Esse crescimento do meio urbano e a diminuição do meio rural. Algo comum, não vejo tanto problema assim. Mas aí gera aqueles problemas que a gente já conversou. A partir de 1970, primeiro, foi o ano que ocorreu essa troca de chave, que mais da metade da população brasileira passou a morar na cidade, e aí gerar alguns problemas, né? Problemas esses como uma falta de desenvolvimento do meio urbano, a estagnação da indústria, a falta de investimento, e aí as pessoas elas vão, em algum determinado momento, retornar para o meio rural. Como eu falei, né? A ruralização. Essa ruralização já está sendo prevista, principalmente por conta da necessidade do meio rural, como sendo o agronegócio principal produto de exportação brasileira. Né? Então, a gente criou alguns já planos para tentar contornar isso, né? Como o Estatuto do Trabalhador Rural, como a absorção de algumas pequenas e médias propriedades rurais para grandes proprietários, para que ficasse cada vez maior, o investimento fosse maior e tivesse um retorno cada vez maior, né? A estrutura fundiária brasileira também. Mas a gente vai falar sobre isso melhor na aula de agronegócio, tá? Vocês precisam saber mesmo é sobre essa questão da urbanização e a diferença dela com o crescimento urbano. E aí, trazendo só alguns números para vocês, em relação às regiões metropolitanas, a região metropolitana de Fortaleza é a sexta maior região metropolitana do mundo. Do mundo não, perdão, do Brasil. Do Brasil. A primeira é a região metropolitana de São Paulo, que em 2016 tinha cerca de 21 milhões de habitantes. A segunda é a do Rio de Janeiro, que em 2016 tinha 12 milhões de habitantes. A terceira é a de Belo Horizonte, que em 2016 tinha cerca de 5 milhões e 800 mil habitantes. A quarta é do Distrito Federal, do entorno, do Distrito Federal, Goiânia e Minas Gerais, assim, um pouquinho, 4 milhões e 200 mil. E a quinta, Porto Alegre, com 4 milhões e 200 mil também, um pouquinho menos. E a sexta é Fortaleza, Fortaleza com 4 milhões e 19 mil. E aí, em comparação, a gente tem os 10 municípios com maior população brasileira. Fortaleza ela deixa de ser o 6 para ser o quinto. Primeiro, São Paulo com 12 milhões, segundo, Rio com 6 milhões, terceiro, Brasília com quase 3 milhões, quarto, Salvador com também quase 3 milhões, quinto, Fortaleza com 2,600. Podem ver aqui que Porto Alegre, que era o quinto da zona metropolitana, saiu para o décimo. E o Distrito Federal, ele virou o terceiro, né? Virou o terceiro, Belo Horizonte é só o sexto. Então tem essa mudança da região metropolitana, que é muito desenvolvida. Fortaleza, a região metropolitana é muito grande, né? Porto Alegre também. Mas às vezes a área urbana nem é a área urbana da cidade por si. Né? Então tem essa discrepância. Muito importante ficar atento a isso também. Tá? E aí agora, para dar já a chave final aqui ao nosso aula, estou terminando o conteúdo, a gente precisa só saber mais o que é o cinturão verde, né? O cinturão verde é uma mancha verde, é uma área verde em torno da cidade, ou às vezes no centro da cidade, que é necessária dentro do plano diretor que a gente viu também, justamente para que tenha esse abastecimento da cidade. É baseado nas necessidades essas ambientais implementadas pela Constituição Federal que o governo ele é obrigado a seguir. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal. No caso da cidade, municipal, né? E é justamente um filtro ambiental e climático. Como eu falei, a população urbana ela vai aumentar também em torno, né, em relação
a industrialização. E aí, quando a gente pensa em industrialização, a gente tem que pensar na emissão de gases de efeito estufa, do aumento do calor, do aumento de nuvens de poluição. Então, fez-se necessário que existissem cinturões verdes ao entorno da cidade. A ideia é que esse cinturão verde seja cada vez mais em torno da cidade. Porque no entorno, professor, porque a indústria existe em 3 áreas, certo? Existe o centro da cidade, existe a área industrial e depois vai existir o cinturão verde. Perdão, vai existir a cidade, certo? Vai existir o cinturão verde, depois vai existir a área industrial. A ideia é que o cinturão verde ele fica entre a área industrial e a cidade, para que ele impeça que os gases da indústria, que estão cada vez mais externos à cidade, as indústrias são externas à cidade, que os gases eles entrem na cidade e contaminem a população, eles fiquem na floresta, certo? Mas, infelizmente, isso não acontece, porque com todo o crescimento industrial, com todo o crescimento populacional também, então as cidades estão cada vez mais se expandindo e não quer conseguir essa organização. Mas a ideia é que cada cidade ela tem um cinturão verde para controle de gasto. E também há de gases. E também há a questão do lazer, né? A gente pensa em cinturão verde, a gente tem que pensar em áreas verdes, as pessoas elas podem acampar, elas podem... Acampar é foda, né? É muito americano. Elas podem se divertir, podem brincar, tirar um domingo, e como tem no cocó também, né? E eu busco por equilíbrio térmico, como eu falei. É um controle de temperatura que é feito em torno da cidade, para que essa indústria, esses gases emitidos pela indústria, eles não cheguem à população. Tá? Como eu falei, qual é a relação disso com a urbanização? Você tem que entender primeiro as causas e para explicar as consequências, e as consequências para entender as causas, enfim, é uma dupla troca de urbanização. E aí eu trouxe a foto de São Paulo, né, cara? Não tem como não trazer de São Paulo. A gente pensa muito no Brasil, tem que pensar no estado de São Paulo. As causas da urbanização. A primeira delas, a mais fácil, e como todo mundo sabe, industrialização. É impossível falar de urbanização sem falar de industrialização. São coisas que elas andam juntos. Quando se fala no momento de política de substituição das importações, é o momento que a população urbana começa a crescer, a gente passa a ter um aumento da urbanização maior do que maior que a ruralização e aumentar a população urbana. A gente vai falar também de comércio. Se as pessoas elas estão indo para a cidade para produzir, essa produção tem que ser vendida de alguma forma. Então surgiu o comércio, aí o comércio também é uma coisa de dupla troca, porque se está aumentando o comércio, as pessoas elas vão trabalhar, gerar riqueza e aí vão gerar mais comércio, mais comércio, mais comércio, mais comércio. É um loop infinito. O crescimento demográfico tem industrialização, pessoas onde elas trabalham para produzir. Tem um local onde vende essas coisas, gera mais lucro, mais riqueza, as pessoas elas vão querer continuar com esse loop infinito. Isso faz com que tenha um crescimento demográfico. As pessoas elas tenham filhos para que esses filhos eles trabalhem, gerem mais riqueza, gerem mais lucro e aí continuem nesse ciclo infinito, aumentando, 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 como se fosse um buraco negro. Há também a questão de há uma menor quantidade de pessoas no meio rural. Elas vão sair do meio rural para ir para o meio urbano em busca de trabalho, seja no setor secundário, seja no setor terciário, indústria e comércio, que é esse desenvolvimento inicial que a gente trouxe aqui. E aí, tendo esse desenvolvimento inicial, vai ter um crescimento demográfico justamente por conta da quantidade de pessoas que estão vindo do meio urbano, do meio rural para o meio urbano. A gente tem que falar também da questão do capital no campo, porque as pessoas elas estão a substituição das pessoas por máquinas, né? E isso causa com que as pessoas desempregadas elas busquem cada vez mais condições na cidade. O problema é que gerar rechaço da cidade faz com que as poucas oportunidades de emprego se tornem cada vez menor. Muitas pessoas procurando, quantidade de empregos baixos, muita gente desempregada. E aí gera o quê? O desemprego conjuntural e de início, depois o desemprego estrutural, como tem no campo. Muitos locais do campo é desemprego estrutural por conta da substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. E aí o Brasil está no problema que está hoje, né, com mais de 10 milhões de desempregados. Indo para 20 milhões de desempregados justamente por conta do aumento da população sem qualificação, como a gente discutiu, rediscutiu várias vezes lá no nosso nas aulas de dinâmica populacionais, né, que é uma aula bem extensa. E aí eles vão ter um desemprego informal, eles vão trabalhar no emprego informal, né, no meio da rua, enfim, encontrar meio de tentar sobreviver, vendendo sinal. E aí gera essa desorganização cada vez maior da cidade. Pessoas morando na rua, pessoas sem condições de habitação. Tem que falar também das novas relações trabalhistas. Né? Em 2017 foi aprovado a reforma trabalhista, e essa reforma trabalhista ela faz com que os empregados eles tenham uma relação cada vez mais lascada com os empregadores. E aí é mais fácil de desempregar, é mais fácil de
contratar novas pessoas, a pessoa pode trabalhar só um dia, pode trabalhar só dois, flexibiliza as relações trabalhistas lá da CLT, mas ao mesmo tempo impede que muitas pessoas tenham acesso ao trabalho como ele deve ser, uma semana, ou 5 dias, ou 3 dias, 4 dias na semana, como acontece normalmente. Então, fica desorganizado, fica mal feito, e aí gera cada vez mais o desemprego. Tem a modernização do campo, que também está atrelada ao capitão do campo, o desemprego, que gera o desemprego estrutural no campo, as pessoas vão para a cidade em busca de novos trabalhos, gera mais desemprego na cidade, porque tem mais gente procurando mesmo uma quantidade pequena de empregos. A baixa qualificação, porque o governo federal não investiu realmente em educação, como a gente falou lá na nossa aula de pessoas operacionais, e a falta desse investimento em educação faz com que a mão de obra hoje, que poderia ser muito qualificada, ela não seja tão qualificada assim. E as poucas oportunidades de emprego, elas fiquem com as pessoas que estão qualificadas, as pessoas que foram em busca dessa qualificação no passado, certo? A gente tem que falar também da globalização. Essa descentralização produtiva faz com que muitas empresas elas vão para outros locais em busca de novas oportunidades de trabalho, em busca de mão de obra mais barata e matéria-prima também mais barata. E um escoamento também mais barato. A globalização tem que levar esse escoamento para fora do país também. Então, fica desorganizado, fica feio e gera cada vez mais desemprego também. Essas são as causas. A gente tem que ter agora as consequências. Tem mais causas, né? A industrialização, como eu falei, o processo de industrialização que gera, tem esse início em torno de 1930, a concentração fundiária, poucas pessoas com muita terra e muitas pessoas sem terra ou com pouca terra, então as muitas terras elas ficam retornadas, elas são investidas para o sistema de plantation, latifúndio, terras muito largas, exportadores, produzem aqui para levar para fora, o que é resto fica com a gente, né? Como eu falei, café 30% milho, o resto é terra. Falta de subsídios também, o governo federal não investe no meio rural, as pessoas ficam desempregadas, elas não têm como investir no campo. Trabalhadores simples que têm poucas terras, por exemplo, mas que têm terra não conseguem investir porque não tem dinheiro para fazer isso, e aí acaba tendo que vender a terra para trabalhadores grandes, e aí gera problema que a gente vai conversar lá na nossa aula de agricultura. Né? Gera uns conflitos de terra, gera um desemprego, gera busca pelo meio urbano para trabalho, mas que não resolvem absolutamente nada. Condições na vida do campo precárias em relação ao trabalho, desrespeitar os direitos trabalhistas, que na verdade, historicamente no Brasil, pouco existiram no meio rural, a gente sabe que até hoje muito do meio rural está ligado a questões escravistas, então é realmente muito foda para a gente ver isso assim. Ideologia da migração, vocês vão ver muito isso. Ideologia da migração, ou seja, é melhor sair. A pessoa sai do campo, vai para a cidade. Gera o quê? Desemprego em massa na cidade, porque a pessoa que era do campo ela não tem qualificação para trabalhar na cidade, ou se tem qualificação, ela é baixa. Uma pressão demográfica, uma quantidade de pessoas em busca da mesma vaga, ou enfim, um crescimento demográfico rápido e desordenado, como a gente já conversou, crise na agricultura e o desemprego em massa, tá? São essas questões mais centrais que a gente conversou. E aí o Estatuto do Trabalhador Rural, que a gente vai pontuar bastante lá na nossa aula de agronegócio, ela é uma maneira de tentar resolver isso, que na verdade é só uma lei que foi criada pelo governo brasileiro para tentar engabelar as pessoas, inventando que existiam direitos trabalhistas, direitos do campo, que nunca existiram. Repito, que nunca existiram. Então, assim, para encerrar a nossa aula de hoje, o Brasil ele passa por muitos problemas mesmo, muitos problemas estruturais, muitos problemas graves. E aí, como vocês viram, a gente fala sempre que é muito difícil resolver essa situação. Realmente é muito difícil. Eu não estou aqui para falar para vocês que a gente tem que resolver essa situação, que a gente vai. Não, eu sei que acho que 80, 90% de vocês deve estar pouco se fudendo para isso. Claro que tem essa preocupação com a galera e tal. Eu sei que muita gente, pai desempregado, agora na pandemia, deve ter sido, enfim, passado por alta taxa de desemprego maior ainda, sem se afastado do emprego, está buscando novas oportunidades e tal. Mas é uma realidade que, para a gente, no meio acadêmico, e vocês são do meio acadêmico também, né, vocês estudam, então, é um pouco distante ainda. É um pouco distante. Talvez essa questão do desemprego urbano ainda nos afete, mas essa questão rural é mais distante da gente, ainda mais porque a gente mora em capital. Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. É uma coisa que não tem solução para a gente hoje. Foi se tentado implementar algumas soluções pelo governo federal com medidas, certo? Medidas do governo Lula e do governo Dilma, foram feitos planos sociais, algo semelhante ao Bolsa Família, só que ao trabalhador rural, para dar subsídios ao trabalhador rural para se desenvolver nessas terras. O problema é que existem muitos trabalhadores com pouca terra e pouco com muito. Esses poucos não têm tanto investimento, esse investimento do governo federal já era baixo, porque a gente já estava em crise, né? Ficou pior ainda,
Por que pior ainda, professor? Porque pensa assim, o Brasil ele não tinha onde pegar esse dinheiro de volta. Exemplo, se o governo federal vai gastar dinheiro para investir na agricultura, esse dinheiro ele tem que retornar para o governo federal de alguma forma, porque ele precisa ser gasto para resolver questões sociais, como educação, saúde, enfim. E não pode ser só dado. Né? Quando a pessoa ela dá, quando o governo federal faz um plano, por exemplo, o Bolsa Família, ele está dando dinheiro para você, está dando assim, no sentido de você vai pagar com imposto, mas você vai receber isso de novo de alguma forma para facilitar, para ajudar a sua vida, enfim. No governo, na questão da agricultura é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai ter que dar o dinheiro para esse sistema agrícola, sendo que a necessidade é tão grande que o pouco que é dado não resolve o problema. É o que acontece? Aumenta as tarifas de imposto em cima da gente. A gente que não recebe isso, porque a gente não trabalha no meio rural, vai para o trabalhador rural que não consegue resolver isso. E o trabalhador rural ele é obrigado a vender a terra ou deixar a terra dele de lado, porque ele não vai conseguir resolver. Vem um grande latifundiário, compra a terra dele, é do grande latifundiário, por mais que pareça algo colonial, é muito que a gente tem hoje. O sistema de plantation, latifúndio de exportação. Eles vão lá e compram ou anexam a terra desse trabalhador que é pequeno, e aí a terra que alguém que já tem essas poucas pessoas já têm muita terra, passam a ter mais terra ainda. E aí fica num loop infinito de não ter condições para esses trabalhadores rurais. E aí vai gerar o quê? Vai gerar os conflitos por terra que a gente tem entre os grileiros e os poceiros. Situação difícil, né, cara? Situação difícil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, eu tô aqui para instigar um pouco vocês a se debater, a perguntar, a se questionar por que as coisas elas são assim, por que a gente está aqui sentado assistindo essa aula e não resolvendo esses problemas. E é difícil, cara. É difícil. Mas a geografia é isso. A geografia serve para resolver esses problemas, para fazer a gente pensar, para fazer a gente discutir. E por mais que não haja uma solução para a gente aqui, enquanto estudantes, mas a gente estuda e trabalha para tentar mudar isso, né? Ou então para piorar a situação. Mas, mas a geografia está aí para isso. E eu estou aqui para incitá-los a pensar, incitá-los a discutir, a discorrer e se indignar também, porque o Brasil é foda. Mas é só apenas eu. Não tem poder para fazer nada agora. Então, até a próxima semana. Bons estudos, bons descansos. E que venham mais discussões, né? Que venham mais discussões.